Vale das Trevas. Da ponte pra cá. Sejam bem-vindos ao Vale das Trevas, da ponte pra cá. Eu sou o Rafael Damascena. Pois é, sentiram falta. Faltou o Henrique Ferraz, mas... sei lá o que esse trem ele tá fazendo, deve estar vagabundeando na biblioteca dele. Bom, vamos lá. No nosso primeiro vídeo aqui, inaugural, nós vamos falar sobre algumas curiosidades da primeira e da segunda edição de Vampira Máscara. E talvez alguma coisinha da terceira edição, que eu achei bem interessante em alguma das leituras. Eu já queria agradecer já ao Lucas do Droga de Canal, que disponibilizou, me ajudou com a pesquisa do material da primeira e da segunda edição, para poder fazer esse videozinho curtinho aqui de introdução pra gente. Sem a ajuda dele, eu não teria conseguido, porque é um material extremamente difícil de encontrar. Então, sem mais delongas, vamos lá. Então vamos aqui ao início das curiosidades. Bom, a primeira curiosidade é que quem está escrevendo o texto sobre a introdução dos vampiros e apresentando alguns tópicos assina como VT, e é de Vlad Tepes. No caso, quem está fazendo isso é o Drácula. Ninguém mais, ninguém menos que o Conde Drácula, um dos vampiros mais conhecidos aí da cultura pop e com certeza do mundo literário. Ele começa a abordagem falando de alguns tópicos que ele dá uma ridicularizada sobre como os mortais enxergam os vampiros com aquela maquiagem e coisa do tal, e que o mito da estaca, que uma estaca no coração mataria um vampiro, etc e tal. Ele explica, né, que na verdade a estaca só paralisa um vampiro e que, com certeza, a maioria dos vampiros que encontraram uma estaca morreram por decapitação, né, na época da caça às bruxas e coisas do gênero, porque só a estaca em si não era o suficiente, com certeza. Ele também aborda ali e fala um pouco sobre os carniçais, né, mas nada muito diferente que a gente já não saiba. Uma passagem interessante ali é o jeito que eles estavam tentando classificar os vampiros. Sim, eles estavam tentando dar uma espécie de classificação para os vampiros, com alguns nomes até científicos, que seriam Homo sapiens sanguíneos, Homo sapientissimos e Homo vampíricos. Ficou uma tentativa meio estranha da ciência, novamente em tentar, né, explicar alguma coisa que com certeza não teria sucesso. Ele comenta também sobre o fato do corpo, depois do abraço, não sofrer mais transformações físicas no sentido de aparência. Como assim? Tentar cortar o cabelo vai fazer o cabelo crescer de novo, cortar as unhas vão fazer as unhas crescer de novo, fazer uma tatuagem, ela provavelmente vai ser apagada, a não sei que use de alguns outros meios místicos para fazer isso. Então ele explica ali essa passagem do que acontece com o corpo depois do abraço. Tem um ponto interessante que ele ressalta ali, que é sobre a Golconda. A Golconda, na visão do que ele está explicando, seria um estado que a maioria dos vampiros procuram, que seria o controle sobre a besta. É dito que todos procuram pela Golconda mais cedo ou mais tarde, todos querem se libertar do estado amaldiçoado que estão. E que todos aqueles que conseguem acabam se juntando ao Íncuno, coisa que a gente sabe que o Íncuno não é uma flor que se cheire, mas nessa época ainda da primeira edição, que é o lugar onde todos os vampiros em Golconda se reuniriam. Tá bom, a gente acredita. Mas tem algumas coisas ali que seria a busca pelo vampiro ao alcançar a Golconda. Ele teria que resistir sempre aos seus frenesis, não importando a metodologia que ele fosse usar, nem que ele tivesse que usar pontos de força de vontade. Ele teria que gastar para resistir e não entrar em frenesi. É como se fosse proibido isso. E que também o vampiro teria que passar por um estado que eles chamam de suspiro, que é normalmente guiado por um outro vampiro em Golconda, que estaria servindo de mentor para aquele vampiro que está tentando procurar. Ele teria que ter no mínimo uma unidade de 7. Ele tem que estar procurando sobre se redimir de todos os atos que realizou, reparando a forma que ele encontra, talvez pedindo desculpa para as vítimas que ele já atormentou. Ele teria que de alguma forma se redimir daquilo que ele fez. Ele também teria que ter um nível de consciência no mínimo 4 e gastar em torno de 15 pontos de força de vontade tentando resistir a esses frenesis, que justificaria a tentativa de tentar alcançar a Golconda e não se submeter mais à sua besta.
Alguns exemplos de benefícios que eles dão através das regras seriam que um vampiro em Golconda não precisa mais fazer teste de frenesi enquanto ele estiver em Golconda. No caso, ele não tem mais medo de fogo, luz do sol, a besta já não tem mais domínio sobre esse vampiro, então qualquer ato de frenesi que seria feito ou impulsionado pela besta não acontece. Um outro benefício também seria que, em vez de gastar um ponto de sangue por noite, um vampiro em Golconda gasta um ponto de sangue por semana. E que também não precisa de sangue tão potente para se sustentar. Ele poderia muito bem viver do sangue dos animais, porque ele não teria mais a besta impulsionando ele a procurar sangue humano. Isso também serve para aqueles vampiros mais velhos, ao qual não conseguem mais se alimentar de humanos, se alimentando assim somente de outros vampiros. Se eles encontram a Golconda, eles automaticamente perdem a sede de Matusalém, que é o nome dado a esse estado onde eles só conseguem beber sangue de outros vampiros, e podendo novamente se alimentar somente de animais. Existem outras formas também, que é comentado no livro de Renascimento, formas que os vampiros poderiam novamente voltar a ser humanos. Algumas formas de renascimento são: se o personagem conseguir matar o seu senhor, ele pode ser libertado da maldição. Se eles conseguirem matar o senhor do seu senhor, também seria uma possibilidade. Isso fica aberto e decidido talvez pelo narrador de qual elo da corrente de abraço que ele teria que quebrar para conseguir voltar a ser humano. Então é possível que talvez alguns laços dessa corrente recaiam sobre seus antediluvianos, ou seja, não importa se tu é de 11ª, 12ª, 13ª, às vezes para você poder voltar a ser humano através desse método teria que matar seu antediluviano. Mas isso é coisa lá da primeira e da segunda edição, então são só... provavelmente pode ser incorporado a alguma crônica, mas o mais certo é que isso deve ter tomado algum tipo de retcon. Se sacrificar por outra pessoa também era uma possível maneira do vampiro renascer como mortal. Ele se sacrificaria pelo um bem maior e, quando acordasse, acordaria novamente como um mortal. É um tipo de justiça poética. Outros também são alguns tipos de rituais onde teriam algum ingrediente ou lista de ingredientes raros, ao qual seria uma grande quest para esse personagem procurar, o que também levaria talvez tempo, muito tempo para fazer esse tipo de coisa. E provavelmente seriam ingredientes muito difíceis de se achar, inclusive o ritual em si. Essa foi alguma das curiosidades que eu encontrei. Se você encontrou mais alguma e ficou aqui de fora que seria interessante mencionar, deixa nos comentários, que a gente vai ler no próximo episódio que vamos realizar. Obrigado por ter chegado até aqui. De alguma forma, esse conteúdo foi interessante para você. Se puder compartilhar e curtir o vídeo, seria muito legal. Torne-se um padrinho do Vale das Trevas. Aproveite para assistir o nosso conteúdo. Até breve.